No próximo dia 15 vai rolar a 98ª entrega do Academy Awards, ou como a gente fala, né, de uma forma mais simples e mais íntima, o Oscar 2026. E eu vim aqui trazer o meu vídeo final de apostas. A gente tá falando de Oscar há bastante tempo aqui no canal, a gente já tá trocando essa ideia há bastante tempo, falando de agente secreto, falando de indicações, falando de apostas, mas agora, né, na semana do Oscar, agora é a aposta final. Quem eu acho que vai levar o Oscar para casa, né? Os filmes, os atores, os roteiristas que vão levar o Oscar para casa. Eu vou fazer esse vídeo da seguinte maneira: eu vou falar aqui 2 filmes para cada categoria. Né? Eu já falei da categoria, tanto das minhas apostas de quem seria indicado, quanto eu meio que analisei as categorias, analisei os indicados em outros vídeos. Já falei de Agente Secreto em uns 2 ou 3 vídeos específicos para o filme, mas aqui eu vou ficar mais focadinho realmente na ideia da aposta de quem vai ganhar. Por que eu vou falar de 2 filmes por cada categoria? Porque eu também quero falar um pouco das minhas torcidas. Então, basicamente, eu vou falar quem eu gostaria que levasse o prêmio e quem eu acho que efetivamente vai levar o prêmio. Algumas categorias eu torço por quem eu acho que vai ganhar, em outras eu torço por um, mas eu acho que vai ganhar outro. Então, sem mais delongas, vamos começar aí com as categorias de curta. Eu não comentei categorias de curta antes aqui no canal, né, nas apostas, mas eu já estou soltando os meus vídeos analisando os curtas. E aqui a gente tem as 3 categorias de curtas, que são curtas de melhor curta-metragem documentário, melhor curta-metragem animado. Eu não falei dessas categorias ali na época das indicações, das apostas, porque eu não tinha assistido nada ainda na época, mas agora eu já posso falar sobre. E aí eu vou falar aqui, né, a minha torcida, quem que eu gostaria de que ganhasse, e o curta que eu acho que vai ganhar, né, o filme que eu acho que vai ganhar. Começando aí pela categoria de melhor curta-metragem, eu torço muito pro curta Jane Austen Spirit Drama surpreender, né? Eu acho que é um curta que ele é divertido, é um curta que eu acho que ele é engraçado, ele tem umas sacadinhas ali mais espertas. Com certeza, pra mim, é o melhor curta da categoria. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele é um curta um pouco desafiador, né? Um curta meio sujo, meio muito transgressor para alguns dos votantes. E é justamente por isso que eu não aposto que ele vai levar. Eu acho que esse Oscar vai para The Singers, que é um curta interessante, é um bom curta, né? Fala ali de solidão, fala de masculinidade, meio que de depressão. É um curta um pouco mais inofensivo, um pouco mais fofo. Eu acho que ele tem mais chance de ganhar a simpatia do votante, justamente porque ele é um curta que tem um tema legal, né? Tem um tema relevante, mas ele também não fala desse tema de uma forma muito desafiadora, né? Ele é um curta mais conservador, digamos assim, tanto ali na forma quanto no texto mesmo. Então eu acho que pode ser, esse que tá bem cotado, e eu apostaria hoje em The Singers, embora minha torcida fosse para Jane Austen Spirit Drama. Já na categoria de melhor curta animado, eu torço bastante pro The Girl Who Cried Pearls. Eu falei aqui no canal que nenhum dos curtas realmente me ganhou nessa categoria. Eu acho que, por mais que um eu gostei, o outro eu gostei mais, o outro eu gostei menos, mas assim, esse foi o que eu mais gostei, e eu acho que também tem uma coisa assim, uma técnica diferenciada, uma história que ela não tem medo de ser um pouco mais sombria. Justamente por isso, poderia ser o curta que levasse o prêmio. Mas eu também acho que, assim como Jane Austen Spirit Drama, ele é um curta um pouco fora da caixinha demais pro votante padrão ali, pro votante médio do Oscar. Então eu apostaria mais que Butterfly vai levar o Oscar de melhor curta animado. É um curta lindo, né? Visualmente ele tem uma coisa ali que faz sentido premiar, ele tem uma técnica muito própria, ele tem uma coisa ali de usar uma coisa meio de pintura, meio de aquarela, para falar de uma biografia. Então ele não curta simplesmente uma história ficcional, ele é uma biografia também, e ele também fala ali de holocausto, né? O biografado é uma vítima do holocausto, passou pelo holocausto. Então assim, tem um tema potente, tem uma animação interessante, uma animação que salta muito aos olhos. Com certeza isso pode chamar a atenção do votante, né? Pô, esse é o curta aqui que é mais visualmente ele salta aos olhos, então, né, embora eu acho que os 2 curtas que eu citei aqui façam isso, eu acho que o Butterfly também tá alinhado com uma narrativa potente pelo tema, sabe? Que eu acho que é uma coisa que acaba pesando muito em todas essas votações, principalmente na de curta. Então minha torcida iria pro The Girl Who Cried Pearls, mas a minha aposta vai para Butterfly. Na categoria de melhor curta documentário acontece algo parecido, porque a minha torcida iria pro The Devil is Busy, que é um curta que fala sobre clínicas de aborto, né? Da mesma diretora de A Vizinha Perfeita, que tá na categoria de documentário. Então, assim, não é A Vizinha Perfeita eu não amei,
Mas eu acho que aqui ele tem um trabalho mais interessante, justamente até pelo tema também, como eu falei, é um tema potente, é um tema forte, que às vezes casa ali com a narrativa que o Oscar está construindo. Só que eu acho que o que casa mais ainda com a narrativa, né? A gente tá falando de Trump, a gente tá falando de guerras, a gente tá falando de armas e violência. Então acaba casando muito também o curta All the Empty Rooms, que é aquele curta que vai tocar naquele assunto de tiroteios em massa, né? E assim, a gente já viu outros curtas em outras edições do Oscar que falam desse tema. Eu acho que aqui é muito mais um lance de o tema ser potente, porque é um curta que eu já não gosto muito de como ele trabalha, é um lance de você explorar muito a dor das pessoas, você tenta. É quase um entretenimento. A intenção não é ruim, mas a forma como é executada não me agrada, não gosto muito desse diretor. Mas eu acho que aqui é muito mais sobre a força do tema do que necessariamente a força do curta. Não deveria ser assim, mas eu acho que é como as coisas são. Então, embora não seja minha torcida, as minhas apostas hoje vão para o All the Empty Rooms. Saindo das categorias de curtas e indo para as categorias de longa-metragens, né? A gente também tem aí um pouco parecido, porque a gente tem filme internacional, animação e documentário. Começando por filme internacional, que, né, Sentimental Value estava ali vindo com aquela força toda, que, ao meu ver, na minha interpretação, eu acho que, principalmente ali com algumas das outras premiações, o Sentimental Value ele começa a se diluir um pouco, sabe? A força dele começa a diluir um pouco, a Neon começa a recalcular a rota, e eu acho que isso pode abrir muitas vantagens pro filme que eu torço, que é o Agente Secreto. Obviamente, Agente Secreto, melhor filme da categoria. Não falo isso só porque é um filme brasileiro, mas eu achei o melhor filme da categoria. Só que nesse caso, eu acho que vai dar o Agente Secreto sim. Eu acho que a gente vai conseguir repetir o feito de trazer o Oscar, né? Vai trazer o Oscar aí 2 anos seguidos. É a minha aposta hoje. O Agente Secreto, eu acho que ele traz o prêmio. Eu acho que a Neil, ela repensou a estratégia. Dá pra ver que teve um crescimento ali na campanha justamente nesse último mês, que é justamente nessa fase final de votação. E hoje eu apostaria que o Agente Secreto vai surpreender e vai trazer o Oscar para casa. Sentimental Value ainda corre por fora, ainda tem a chance de errar essa categoria de uma forma retumbante, mas hoje eu apostaria com o Agente Secreto. Já melhor documentário, temos aí um filme que eu acho também que brinca muito com essa questão do tema, de você trazer um tema relevante, atual, você falar bem sobre esse tema, que é o filme Mr. Nobody Against Putin. Ele chegou aqui no Brasil, né, vai chegar como um Zé Ninguém contra Putin. E eu acho, assim, é um filme muito legal, eu achei muito interessante, tem limitações, é claro, mas é um baita documentário que é interessante justamente porque ele explora ali a questão da política de militarização e meio que uma idolatria à guerra que acontece na Rússia justamente após a invasão da Ucrânia. Como eu falei, é um tema interessante, é um tema atual e que é o tipo de coisa que ganha a simpatia do votante. Entretanto, eu acho que o preferido da categoria e quem vai levar o Oscar de melhor documentário é o doc A Vizinha Perfeita da Netflix. Que, assim, Netflix sabe fazer campanha, Netflix se dá bem geralmente com os documentários deles. É bom comentar que, inclusive, o curta All the Empty Rooms, que é o curta documentário, e o The Singers, que é o curta-metragem, eles também são da Netflix, então eu acho que a Netflix ela vem com bastante força para algumas categorias que não a categoria de melhor filme, diretor e etc. E isso vai acabar se retratando nessas categorias que a gente olha um pouco menos, né, com um pouco menos de atenção. E eu acho que A Vizinha Perfeita é um desses filmes da Netflix que vai trazer o Oscar para a plataforma esse ano. É um bom documentário, né? Eu acho que é um documentário interessante, só que eu não amo. Eu acho que ele também não é o melhor da categoria. Eu mesmo prefiro o Mr. Nobody Against Putin. Eu votaria nele, mas assim, eu acho que o favoritismo vai se confirmar e A Vizinha Perfeita vai levar esse Oscar. Já na categoria de melhor animação, aqui novamente temos a Netflix com bastante força, porque não se fala em outra coisa. Guerreiras do K-Pop foi a animação de 2025, doa a quem doer. É um filme que teve trilha sonora ali repetida, teve relançamento no cinema depois do fenômeno na plataforma. Tem boneco, tem Funko, tem tudo. E é um filmaço, assim. Pra mim, particularmente, é um filmaço. É obviamente minha torcida, é o melhor filme de animação da categoria com certa folga, né? Acho que o único que chega mais perto ali é o Zootopia 2. Mesmo assim, Guerreiros do K-Pop é muito mais legal, é muito mais marcante, ao meu ver. Tem um discurso super legal, as músicas são muito boas.
e eu acho também que ele vai confirmar favoritismo. Então é a minha torcida, também é a minha aposta. Guerreiros do K-Pop deve trazer também um Oscar para Netflix esse ano na categoria de melhor filme de animação. Agora a gente vai para as categorias técnicas, começando com a categoria de efeitos visuais. Aqui, assim, é muito difícil eu falar de outro filme que não Avatar, Fogo e Cinzas, né? Mas, assim, não era necessariamente o meu favorito, tá? Meu favorito ainda é Pecadores aqui. Eu acho que eles fazem um trabalho muito legal na parte técnica do filme, né? É um filme excelente, né? Por excelência. Mas, assim, eu torcia muito que ele levasse esse prêmio. Mas, assim, a categoria, né? A academia gosta de lamber o James Cameron. Avatar 3, ele tem efeitos visuais incríveis, né? Ele tem efeitos, ele realmente é um filme muito lindo. Ele é um filme disso, né? Ele é um filme que ele só traz efeitos visuais porque ele não tem um bom roteiro, ele não tem uma, sei lá, uma boa condução da história, mas ele tem um efeito incrível, ele tem uma direção muito legal. Só que assim, o meu ponto com Avatar 3 é que eu não sinto que ele ofereça um salto significativo nos efeitos visuais do Avatar 2, que já levou o Oscar. Então assim, pra mim, eu não premiaria, entendeu? Mas eu acho que é muito difícil você não apostar com Avatar, Fogo e Cinzas. Eu seguro essa aposta, embora não fosse a minha torcida. Já na categoria de melhor som, temos aí um filme que eu acho que ele faz vrum vrum muito bem, ele capta muito bem a ideia da adrenalina do esporte e transfere para o cinema em Fórmula 1. Eu acho que, assim, não tem outro filme na categoria que tenha um trabalho de som tão marcante, tão específico quanto o trabalho de Fórmula 1. Eu realmente torço muito para que ele leve e também aposto que ele vai levar, tá? Nesse aqui, novamente, eu repito o meu favoritismo com a minha aposta. Eu acho que não tem um outro filme da categoria que vá conseguir marcar mais ali em matéria de som do que Fórmula 1, né? Geralmente isso é um tipo de categoria que vai muito para filme de guerra, porque também é uma coisa meio marcante assim, né, em filmes de guerra você trabalhar a atmosfera pelo som, mas eu acho que o mesmo se aplica à Fórmula 1, você tem que trazer a adrenalina do esporte, você tem que replicar sons muito característicos ali do esporte. Lembrando que a categoria ela trabalha tanto a parte da edição quanto a mixagem, e eu acho que em ambos os casos, Fórmula 1 consegue se dar muito bem. A próxima categoria é a categoria de canção original, e antes de eu falar da minha óbvia aposta, eu quero convidar você que caiu de paraquedas para já se inscrever aqui no canal, você vai me ajudar pra caramba, deixar um like também, isso vai fortalecer muito o meu trabalho. Aqui quem fala é o Adam, se você ainda não me conhece, eu tô sempre falando de cinema aqui no YouTube, desde lançamentos do cinema, lançamentos pro streaming. Estamos aí em especial na semana pré-Oscar 2026. Te convido a deixar um comentário das suas apostas, pelo menos, sei lá, quem que você acha que vai levar melhor filme, melhor direção? Quer falar aí do Wagner Moura também? Comenta o que você acha, se ele leva, se ele não leva. Vou ler todos os comentários. E se você quiser trocar mais ideia, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Oscar 2026 e, é claro, né, falar aí da categoria de melhor canção original. Tem como não falar de Golden aqui? Eu já falei, né, do Guerreiros do K-Pop, já falei bastante desse filme, da categoria e da música em outros vídeos. E assim, é a minha música favorita da categoria. Eu acho que ela é a música mais marcante da categoria. Eu gosto muito de I Lie to You, de Pecadores, mas eu acho que ela é uma música que só funciona na cena, assim. Se você pega ela, sei lá, vai numa plataforma de áudio e só ouve a música, eu acho que ela não traz o mesmo peso, ela não traz o mesmo impacto diferente de quando você está assistindo ao filme. Mas como o prêmio não é de melhor cena, é de melhor música, eu fico ainda com o Golden de Guerreiras do K-Pop, que também é a minha aposta. Eu acho muito difícil não se confirmar esse favoritismo. Ainda poderia perder, talvez, para Light to You de Pecadores, mas assim, é uma briga entre essas, e essa é uma briga com favoritismo muito forte para Golden, que eu acho que vai se confirmar, né, durante a cerimônia. Eu acho que essa é a música que vai levar, sim, o Oscar de melhor canção original. Já a melhor trilha sonora, a gente tem aí a compensação, digamos assim, para Pecadores. É a minha torcida, é a minha aposta. Acho que Pecadores tem um trabalho musical magnífico, né? É um filme que fala sobre música, é um filme que tem a música ali no seu DNA, é uma parte intrínseca da experiência de Pecadores, mas não é só sobre uma música, é sobre a trilha sonora em si. E eu acho que essa trilha sonora ela vai ser reconhecida também. Então, embora eu dê, né, a aposta e o favoritismo da música para Guerreiros do K-Pop, eu acho que a trilha sonora original não tem como não ir para Pecadores. Eu acho que essa é um prêmio que eles, sim,
não tem como não olhar pra esse filme, sabe? Ah, não, vamos premiar outro. Não, esse aqui é um prêmio, parece que feito pra esse filme, é feito pra pecadores. Eu aposto que esse favoritismo se confirma também, e eu acredito que o filme vai sair pelo menos com esse Oscar. Aposto em outros ainda, né? Vamos falar mais de pecadores ainda. Mas assim, pelo menos trilha sonora, se eu precisasse apontar um Oscar pra esse filme, eu colocaria as minhas fichas em trilha sonora. Já na categoria de design de produção, vou falar de outro dos meus queridinhos da temporada. Falei bastante dele aqui já, porque Frankenstein é um filme cujo design de produção ele conta a história por si só. É lindíssimo, é bem feito, acho que combina e cria total uma atmosfera ali muito interessante, muito impressionante pro que o Guilherme Del Toro tá trazendo pra gente, enche os olhos. E eu também acho que sim, é o favorito da categoria. É o meu favorito, é a minha torcida e também é a minha aposta aqui. Eu acho que é uma categoria que não tem como fugir muito ali de Frankenstein. E eu acho que é uma das categorias que o Del Toro e a Netflix chegam para levar o Oscar. E eu posso dizer o mesmo discurso para a categoria de melhor cabelo e maquiagem, sabe? Assim, eu acho que todo o design do monstro, da criatura de Frankenstein é muito bom. Mas não só isso, né? Não só esse trabalho de você brincar ali, por exemplo, com o cabelo da criatura para contar para o espectador quanto de tempo está passando, e aí você vai vendo a criatura se desenvolvendo, o cabelo crescendo, mas também todo o lance de como você cria as personagens distintas da Mia Goth no filme, a forma como você vai retratando a loucura do Victor Frankenstein através também da maquiagem. Então, assim, eu acho que é um prêmio que, pô, muito difícil Frankenstein não levar. É o meu favorito da categoria. Eu acho também que leve esse prêmio, tá? É a minha aposta. Só que aqui eu quero só deixar um adendo, que o meu favoritismo, minha torcida, se divide muito na categoria de cabelo e maquiagem. Porque o trabalho que Pecadores faz é muito bom, é muito lindo. Tanto ali o trabalho de, né, retratar os vampiros e tal, mas assim, aquele brilho no olhar que muda de cor ali, parece uma chama acesa por trás dos olhos, sabe? É muito legal, eu acho que é muito inventivo, é uma retratação e uma leitura pro mito do vampiro muito legal. Então eu acho assim que, pô, eu também queria dar esse prêmio para Pecadores, sabe? Então assim, minha torcida se divide entre os dois. Eu acho que tanto Frankenstein quanto Pecadores estão empatados para mim, eles fazem um trabalho maravilhoso. Mas eu acho que o favoritismo, né, na minha aposta, só posso colocar um, e na minha aposta eu considero Frankenstein. Eu acho que Frankenstein ele vai ser o filme que vai levar o Oscar de cabelo e maquiagem. Na categoria de melhor montagem, temos aí duas montagens muito interessantes. Uma é a minha favorita da categoria, a outra é a minha aposta. A minha favorita é a montagem de Fórmula 1, eu acho que dá um ritmo muito insano pro filme. Tudo que eu falei ali do som dele, de criar uma atmosfera, de dar uma adrenalina, também meio que se aplica ao trabalho de montagem. É um belíssimo trabalho e pra mim, assim, eu acho que eu bati o olho assim nos indicados e falei, não, Fórmula 1 é meu favorito da categoria. Mas, como eu já acho assim que o Oscar ele botou Fórmula 1 aí quase como um tapa-buraco, né, nas categorias principais, no melhor filme, etc. Eu não sei se dá pra cravar muito favoritismo aqui. Então a minha aposta vai ser um pouco mais conservadora. Eu vou apostar que o prêmio de melhor montagem vai para Uma Batalha Após a Outra. Também é uma excelente montagem, muito diferente da de Fórmula 1, né? Fórmula 1 tem uma montagem muito mais para dar ritmo, e acho que Uma Batalha Após a Outra é muito mais para criar caos, né? Sensação de caos. Ambas as montagens servem muito bem ao propósito dos seus filmes, e então eu acho muito difícil comparar, porque elas são diferentes. Eu prefiro ainda a montagem de Fórmula 1, porque eu acho que nesse sentido foi uma experiência cinematográfica muito interessante. Mas eu acho que Uma Batalha Após a Outra tem uma montagem bem legal, e eu acho que tem um favoritismo. Minha aposta pro prêmio de melhor montagem vai para Uma Batalha Após a Outra. Eu sinto que Uma Batalha Após a Outra ele é um filme que vem confirmar muitos favoritismos, ele tá muito forte na temporada, então a gente olha muito e fala muito sobre prêmios principais, direção, de filme, mas assim, quando a gente olha pros técnicos, a gente ignora um pouco esses filmes que não saltam tanto aos olhos. A gente fala muito Frankenstein, a gente fala muito Pecadores, mas eu acho que Uma Batalha Após a Outra ele pode fazer bonito ainda, pelo menos em algumas outras categorias, como a categoria de melhor montagem. Mas a categoria de design de figurino, que também é uma categoria técnica, essa pra mim tem dono não só do meu favoritismo, mas também da minha aposta. Aqui novamente eu vou repetir o nome do meu queridinho, Frankenstein, de Guilherme Del Toro. Eu acho que assim, é um figurino que ele me impressionou desde o primeiro momento que eu botei os olhos no filme, assim. Eu saí do filme impressionado, comentando de como o figurino
ele era importante para a construção dos personagens, para contar a jornada dos personagens. Eu acho que isso é um bom trabalho de figurino, sabe? Não é você só colocar as roupas mais bonitas, mas as roupas também tem que contar uma história, também tem que fazer parte da narrativa, né? Da contação de histórias. Eu acho que o Guilherme Del Toro ele faz isso maravilhosamente aqui, né? Junto com o departamento de figurino. É o meu favorito e também é quem eu acho que vai levar o Oscar de melhor figurino, sabe? A minha aposta vai para Frankenstein, assim como a minha torcida, né? Um filme que eu gostei bastante e que eu acho que ele faz muito bonito. Levaria esse prêmio merecidamente. E para fechar as categorias técnicas, temos melhor fotografia. Assim, eu não acho que tenha como fugir muito do prêmio pro Adolfo Veloso com a fotografia de Sonhos de Trem. Assim, é uma fotografia belíssima, inclusive a melhor coisa do filme. Não falo também porque ele é brasileiro, mas porque realmente é bonita. Cara, você assistiu o filme inteiro pensando que o filme não tava me ganhando. Ao mesmo tempo eu assisti o filme inteiro pensando, que filme bonito, que fotografia bonita, cara. Visualmente esse filme ele é um deleite. Eu acho que a fotografia do Adolfo Veloso já foi reconhecida em outras premiações. Eu acho que ela vem para confirmar favoritismos também aqui no Oscar. É a minha aposta, é o meu favorito da categoria, não tem muito o que falar. E eu torço para acertar isso aqui, porque é mais um Oscar também vindo para o Brasil, né? Mais um profissional brasileiro ganhando um reconhecimento e merecido, tá? Não é porque é brasileiro tem que ganhar. Não, é brasileiro, quer que ganhe, mas ó, ganharia merecidamente porque a fotografia é bizarra de bonita. Bora agora pra categoria nova, né? Categoria de melhor elenco. Cara, assim, tem uma torcida dupla. Assim como eu falei lá de Frankenstein e Pecadores para Cabelo e Maquiagem, melhor elenco, eu acho, assim, que Pecadores faz um trabalho exemplar. É um trabalho, assim, muito legal, tanto de trazer, né, nomes novos, todo o lance de você descobrir novos talentos, mas também de você trazer o Michael B. Jordan, você trazer ali as mulheres do filme que também tem uma química distinta com o Michael B. Jordan duplicado. É um trabalho, assim, de sinergia desse elenco que eu acho tão bonito, tão legal, sabe? Seria muito bom esse reconhecimento, seria incrível começar a categoria historicamente falando, né? Porque é a primeira vez que a gente vai ter essa categoria com um filme tão forte, tão emblemático quanto Pecadores, que é a minha aposta. Eu acho que Pecadores leva esse Oscar. Mas, gente, falando um pouquinho de favoritismo aqui, tem como não falar do elenco de O Agente Secreto, sabe? O que é o Wagner Moura, que o filme foi construído ao redor dele, mas a Maria Fernanda Cândido, Alice Carvalho, a Tânia Maria. Gente, só a Tânia Maria já merecia esse Oscar pra ela, só ela, sabe? E assim, ela personagem que agora o filme que tá muito sendo, eu tô vendo muito gringo assistindo, até críticos que eu acompanho assistindo o filme, e a galera tá louvando a Tânia Maria lá fora, assim. Então, não é porque eu sou brasileiro, é porque o elenco de Agente Secreto, ele é assim também impecável. Então, eu acho que Pecadores leva, né? Afinal de contas, a gente tá falando de um elenco americano, mas não tem como não ter um favoritismo, pelo menos um favoritismo dividido com o Agente Secreto, que faz um trabalho incrível. E olha, se ganhasse, se surpreendesse, e eu errasse essa aposta, porque eu vou apostar no Pecadores, mas se eu errar essa aposta e esse Oscar for pro Agente Secreto, também seria uma forma belíssima de começar a história do Oscar de melhor elenco, né? Pô, seria incrível. E seria mais um Oscar pra gente, fica feliz demais. Mas vamos para falar de roteiro, categorias de roteiro. Começando aí pela categoria de roteiro original, meu favoritismo aqui vai, obviamente, para Pecadores. Que roteiro legal, sabe? Que trabalho interessante do Ryan Coogler. É uma história muito maneira. Eu acho que a forma como ele mescla elementos, ele mescla o elemento do terror, do vampiro, com a questão não apenas assim do racismo, da perseguição, mas também da segregação em si que é feita na obra, todo comentário ali que eles fazem com a questão da religião e aí também de você roubar a identidade das pessoas, você roubar e se apropriar de outra cultura, você colocar ali, fora a base que existe para esse filme, na história real, né? Você pegar lendas urbanas, etc, e retrabalhar isso para dentro do filme. Cara, é assim, gente, Pecadores é o filme de 2025, sabe? É o filme do ano, é o melhor para mim dos filmes indicados a Oscar. Todos os filmes indicados, todos os 50 filmes indicados, Pecadores é o meu favorito, com toda certeza. Eu acho que ele merece e deve levar
roteiro original. Então é a minha torcida, também é a minha aposta. Sigo com Pecadores aqui. Já para roteiro adaptado, assim, eu gosto bastante do roteiro de Frankenstein. Eu acho muito legal como ele, ao meu ver, ele é muito fiel na essência da coisa, embora ele mude coisas de lugar, né, personagem aqui e ali, etc. Eu não acho que as diferenças sejam significativas pro significado, pro impacto da história, sabe? Então, assim, eu acho uma adaptação muito interessante, eu acho uma adaptação à sua maneira perfeita, mas eu acho interessante também como o Paul Thomas Anderson adaptou uma batalha após a outra. Que ele pegou o livro Vineland e aí ele adaptou de uma forma que ele atualiza e ele muda, e assim, não é um livro que toda vez, né, a gente vê as pessoas que leram falando que, pô, é difícil imaginar ele no cinema, então a forma como ele é adaptado é uma forma que é meio que uma releitura também, mas ao mesmo tempo tem um impacto, tem um roteiro muito bom que sai disso. Eu acho que é, como eu falei, é um filme que vai confirmando favoritismos. Então, pra mim, Uma Batalha Após a Outra, ele é o filme que ele vai levar o Oscar de melhor roteiro adaptado. E eu coloco como meu favorito também aqui, tipo, um favoritismo pra ele, justamente porque eu gosto muito dessa ideia de você fazer a releitura, sabe? De você não simplesmente transpor de uma mídia pra outra, mas você reinventar ela, né? Fazer essa coisa da releitura que eu acho que é bem feita aqui. Apesar de eu não ter lido o livro, por todos os comentários que eu li, que eu ouvi de outras pessoas, eu fiquei muito interessado. E também é um filme que me deixa curioso pelo livro, né? Sabendo que eu não vou encontrar exatamente a mesma coisa. Então isso também conta muitos pontos pra mim. Então eu coloco aqui como favoritismo e aposta Uma Batalha Após a Outra na categoria de melhor roteiro adaptado. Vamos falar da categoria das categorias. Todo mundo quer falar, todo mundo quer saber, categorias de atuação. Gente, ator e atriz coadjuvante pra mim esse ano tá uma incógnita. Tá difícil, eu não consegui pensar muito, eu fiquei muito tempo. Foram as últimas categorias que eu preenchi. Porque o que, cara, eu não sei o que pensar, né? Porque pode sair um, pode sair outro. A gente geralmente usa alguns termômetros, né, de outros prêmios que às vezes é mais termômetro, às vezes é menos termômetro. E aí eles foram também se diluindo entre si, né? Um premia um, outro premia outro. E assim, enfim. Chegamos aqui na aposta, chegamos aqui no favoritismo. Meu favoritismo, minha torcida, vai ser realmente quem eu gosto muito, quem eu premiaria. Começando com o ator coadjuvante, eu falei muito de Pecadores aqui. E eu acho muito que seria lindíssimo pro Oscar 98, pro Oscar 2026, premiar o Delroy Lindo em Pecadores. É um ator incrível, um ator que já merecia ter ganho um reconhecimento. Mas se ele ganhar agora, pô, vai ser demais. Vai ser incrível, incrível, incrível. Ele merece muito. O trabalho dele ali em Pecadores é muito legal. Todo o trabalho de elenco, né, eu já falei que é muito bom. Mas o personagem do Delroy Lindo, eu gosto muito de como ele entra na história, de como o Delroy Lindo ele complementa a atuação dos outros personagens, dos protagonistas. É um coadjuvante, pra mim, que rouba muito a cena. E o Delroy Lindo é um cara que eu acho que ele merecia muito esse reconhecimento. E vindo por Pecadores ia ser incrível. Assim, é meu favoritismo, é muito difícil cravar uma aposta. Então eu ainda acho que ele poderia ganhar. Mas já que é pra falar uma aposta, eu acho que quem tem mais chances de levar esse Oscar é o Sean Penn por Uma Batalha Após a Outra, que é uma atuação excelente também, é bizarra, assim, tipo, o Sean Penn tá... Primeiro que ele tá irreconhecível, tá? Um ponto aí pro trabalho de cabelo e maquiagem, mas também, assim, o jeito dele andar, o jeito dele falar, a presença que ele tem, ele é assustador, sabe? Ele parece o... Eu falei isso no meu vídeo do filme, mas ele parece o T-1000 do Exterminador do Futuro 2, sabe? Toda vez que ele entra em cena, parece que a atmosfera do filme muda, pesa, sabe? Pô, é uma atuação incrível. Eu acho que ela tem mais chances de ser reconhecida porque puxa, né, é puxada do favoritismo de Uma Batalha Após a Outra, que eu vou comentar mais à frente. Assim, eu apostaria no Sean Penn porque eu acho que é mais chances dele ganhar. Mas assim, é uma categoria que tudo pode acontecer. O Stellan Skarsgård também pode aparecer aqui e ganhar esse Oscar. E eu gostaria que o Delroy Lindo ele levasse esse prêmio. Também poderia levar, também acho que não é tão difícil assim. Mas meu favoritismo vai pro Delroy Lindo, mas eu cravaria minha aposta com o Sean Penn. Na categoria de atriz coadjuvante, eu acho que acontece algo parecido. Meu favoritismo, já vou dizer logo, que vai pra Amy Madigan por A Hora do Mal. Eu não amei esse filme, eu não... Nossa, a galera pirou nesse filme. Eu achei ok, achei legal. Não é um filme ruim, mas também não é pra mim esse estardalhaço todo. É um bom filme.
Só que eu acho que, assim, a performance dela não é só maior do que o filme, é uma performance muito legal, muito divertida, como vem, assim, eu tenho um favoritismo porque, poxa, seria tão legal o Oscar reconhecendo uma performance no terror, sabe? Pô, seria incrível. E, assim, é muito difícil acontecer, eu acho que ela tem um forte favoritismo que a gente enxerga porque ela levou outras premiações, mas no Oscar a gente sabe que o terror geralmente não tem tanta força. A gente viu algo parecido com a Demi Moore, né, no ano passado. Demi Moore tinha muitas apostas em cima dela, chegou lá, ela não levou porque era um filme de terror. Eu falo muito aqui do Pecadores, mas Pecadores é diferente. Pecadores é um filme de terror, mas ele tem toda uma coisa histórica, um drama, um discurso, um tema, um texto que foge do terror em si, né? Então, ele é terror, mas ele não é puramente, ele não é simplesmente um terror diferente de Hora do Mal, que é um terror mais no sentido clássico da palavra, digamos assim. Então eu acho que a Amy Madigan, por melhor que seja, por mais favorita que seja, tem o meu favoritismo. Eu acho difícil ela levar esse prêmio. Eu apostaria de uma forma mais, né, segura na Teyana Taylor por Uma Batalha Após a Outra. Eu acho que Uma Batalha Após a Outra ele é aquele filme que ele vem com forte favoritismo nas categorias principais, isso acaba elevando as chances de votos em outras categorias. Teyana Taylor tem boas chances aqui de levar esse prêmio. A gente tem a Umi Musako por Pecadores, que eu acho que ela até poderia também levar, ter alguma coisa assim do favoritismo de Pecadores, que também vem crescendo muito, para levar esse prêmio. Mas eu ainda acho que a Teyana Taylor ela tem mais força, justamente pelo que eu falei do favoritismo do filme, elevar as chances de votos nessas categorias. Eu não coloco isso, por exemplo, para as meninas de Sentimental Value, né? Um filme que não é em língua inglesa, já é uma barreira. É um filme que tem duas atrizes do mesmo filme, poderia dividir voto. Então, assim, eu acho que isso enfraquece muito as meninas de Sentimental Value. A Wumi Mosako, ela tem uma força ali também interessante, que eu acho que ela seria, talvez... Ela tem mais chances do que a Amy Madigan, mas eu acho que a Teyana Taylor ainda, ela também... Vamos colocar que Amy Madigan, Teyana Taylor e Wumi Mosako, elas teriam chances meio que equilibradas. Só que o que desequilibra? A Amy Madigan tá em um filme de terror, mais no sentido de terrorzão, assim, enquanto a Teyana Taylor tá num filme que ele tem muito favoritismo. Então eu acho que isso acaba puxando as chances mais pra Teyana Taylor. Repito, é uma categoria que tudo pode acontecer. Eu acho que, assim como a de ator coadjuvante, aposta que, assim, eu não coloco 90% de chance na minha aposta, sabe? Eu coloco, sei lá, 40%. Acho que a chance de eu errar essa aposta é muito alta. E, assim, dá até uma emoção, né? Pra aposta, assim, pro bolão do Oscar. Mas vamos ficar assim. Meu favoritismo, minha torcida pra Amy Madigan, minha aposta pra Teyana Taylor. Agora vamos falar do que interessa aqui pro brasileiro. Que categoria de melhor ator? A gente tem lá, né, o Wagner Moura espalhando o molho por Hollywood. E o Cabra tá pra ganhar o Oscar só na base do molho. Porque a gente vê, gente, o tanto que a galera fala dele ser carismático, do Wagner ser simpático, do Wagner ser bonito, do Wagner ser gostoso. Meu Deus, assim, é uma onda de comentários muito engraçada, né? Porque o pessoal tá descobrindo o Wagner Moura, né? O Wagner Moura ele tem o potencial de ser o maior que o Pedro Pascal. Eu acho que... E merecer também, né? Eu acho ele melhor que o Pedro Pascal. Vou falar aqui, não me cancelem, por favor. Mas eu gosto muito do Wagner Moura. É o meu favorito da categoria. O que é que eu vou dizer? É o meu favorito. Assim, eu queria que ele levasse. Eu acho difícil ele levar, porque, né, uma performance que não é em língua inglesa. A gente sabe que isso barra muito. A gente sabe que foi justamente isso que barrou, por exemplo, a Fernanda Torres no ano passado. Apesar da campanha do Wagner ter sido melhor, eu acho que ele tem muito mais chances de levar do que a Fernanda teve no ano passado. Eu ainda acho que o favoritismo dele não foi o suficiente para bater outra pessoa da categoria. Timothée Chalamet? Não, e eu nem tô falando isso por causa da polêmica, mas porque eu senti que o Timothée Chalamet ele foi perdendo favoritismo no decorrer da temporada, sabe? Conforme a temporada ia passando, ele ia meio tipo caindo assim, e o Wagner se mantendo, a Nil apostando, fazendo campanha. Mas eu acho que nisso a gente teve, por exemplo, o cenário no ano passado, Fernanda Torres ou Demi Moore. Nesse ano tá Wagner Moura ou Timothée Chalamet. No ano passado a gente teve a surpresa, Mickey Madison, que foi surpresa pra muita gente, mas estava meio na cara que ela tava ali pra ganhar. E esse ano a gente tem o Michael B. Jordan, que também é um cara que eu gosto muito.
Eu acho que é talvez a melhor performance do ano, assim, masculina, porque a forma como ele constrói os gêmeos, né? Pô, é diferente, eles são iguais, mas eles são diferentes, eles não parecem a mesma pessoa. Eles não parecem que é um ator interpretando gêmeos. Eles parecem que são atores gêmeos interpretando. Isso é muito maluco. Eu acho que é muito interessante porque a diferenciação que ele consegue criar vai além, por exemplo, da roupa que ele tá usando, da cor da gravata. Não, o Michael B. Jordan tem um trabalho muito excelente, muito distinto. Eu acho que ele se destaca muito em Pecadores e eu acho que tem a chance de ser reconhecido. Eu acho que ele tem a chance de ser reconhecido. Eu acho que quando o favoritismo do Timothée Chalamet derrete, não é pro Wagner Moura se destacar, é pro Michael B. Jordan se destacar. Eu acho que o Wagner Moura ainda vem ali em segundo lugar. Eu acho que o Timothée estava em primeiro, o Michael B. Jordan estava em segundo e o Wagner em terceiro. Quando o Timothée cai, ele não cai e deixa o Wagner em primeiro, ele cai e deixa o Wagner em segundo, porque o primeiro lugar ainda é o Michael B. Jordan. Eu acho, e a minha aposta hoje, vai para o Michael B. Jordan. Minha torcida, Wagner Moura, sempre vai ser sua. Eu torço para surpreender. Mas assim, infelizmente a gente sabe, né, e aqui eu vou jogar de uma forma mais segura. Eu acho que o Michael B. Jordan leva o Oscar de melhor ator para casa. Assim, vou dizer que é merecido, tá? Eu gosto muito da atuação, eu acho que eu gosto muito do ator, é muito carismático, ele é um ator que não é de hoje que ele é muito bom, e é um reconhecimento que ele merece muito também. E o Wagner Moura, assim, pô, cara é incrível também, cara tá ali no mesmo nível de excelência para mim, e é o meu favorito, só não acho que leve, pelo menos não esse ano, quem sabe na próxima. Eu aposto aí que ele reaparece no Oscar, o cara é bom o suficiente para aparecer de novo. Pra fechar a categoria de atuação, vamos falar de melhor atriz, e assim, vou falar logo minha aposta, eu vou na aposta mais conservadora também, vou na aposta com favoritismo. Jessie Buckley por Hamnet. Eu acho que vai levar. É uma boa atuação. É uma bela atuação, né? Ela e a Rose Byrne disputaram muito ali por um bom tempo. Mas eu acho que a narrativa da Rose Byrne caiu por terra há muito tempo. Eu não vejo mais a atriz nas conversas como ela tava no começo da temporada. Tipo assim, começo de janeiro, a Rose Byrne ela tava sendo muito falada. E aí, agora, tipo, parece que assumiu. Enquanto a Jessie Buckley não. Hamnet tá ali, tá sendo dito e tal. É meu favorita? Não, porque eu não gosto de Hamlet. Eu confesso que sim, eu acho uma baita atuação, eu adoro a Jessie Buckley. Mas assim, se o Oscar fosse meu, se eu fosse votar, o meu voto, minha torcida, iria pra Emma Stone por Bugônia. Porque eu amo Emma Stone? Também, mas eu gosto de Bugônia. Começa de conversa. Eu acho Bugônia um filme melhor do que Hamlet. Mas eu também acho que a Emma Stone tá melhor em Bugônia do que a Jessie Buckley tá em Hamlet. Assim, a Jessie Buckley ela é uma atriz excelente, mas assim, por exemplo, saiu A Noiva recentemente, eu acho a Jessie Buckley muito melhor no A Noiva do que em Hamlet, embora os filmes estejam ali mais ou menos na mesma prateleira de qualidade. Mas assim, né, como eu falei, meu favoritismo, cara, Emma Stone, assim, eu acho que não vai acontecer, eu acho muito difícil acontecer. Não só porque a Jessie Buckley ela vem com favoritismo, mas porque a Emma Stone já ganhou 2 vezes, e aí eu acho difícil ela levar a terceira vez, pelo menos agora. Principalmente quando a gente tem outras atuações que estão sendo tão reconhecidas e elogiadas, como a da Rose Byrne, como a da Jessie Buckley. Mas assim, minha favorita é Emma Stone, mas a minha aposta vai para Jessie Buckley. Acho difícil errar essa. Até queria pensar um pouco aqui, mas assim, se na categoria de ator e atriz coadjuvante tá muito difícil, a categoria de atriz não poderia estar mais óbvia. Se não for a Jessie Buckley, sempre tem a chance de não ser, vai ser muito surpreendente. Vai ser muito surpreendente. Estamos aí na parte final do vídeo, vamos falar de melhor direção e também de melhor filme. Basicamente, eu posso fazer o mesmo discurso para ambas as categorias, tá? Tanto para o melhor diretor quanto para o melhor filme. O meu favorito é Pecadores. Ryan Coogler na direção e Pecadores como filme. Cara, eu acho Pecadores muito filme. Tipo, é um filmaço. Mas é um filme, assim, de... Eu já falei isso, vou repetir. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar falando de Pecadores. Ganhando ou não Oscar, a gente vai estar falando desse filme. Porque ele é um filme maravilhoso. E eu acho que o Ryan Coogler, ele é um diretor, né? Tal qual eu tô falando do filme, o Ryan Coogler é um diretor, não só um excelente diretor, mas ele teve a mão pra fazer essa história, sabe? Ele teve a mão ali no texto, ele teve a mão ali na direção, ele soube contar essa história, ele soube fazer este filme, ele soube como usar o IMAX, ele soube como vender o IMAX. E, pô, isso fez muita diferença pra fazer Pecadores ser o que ele é. Não só
um filmaço, mas tão bem aceito pelo público também. Eu acho filmaço puro, assim, absoluto cinema. O Ryan Coogler é o meu favorito para a categoria de direção, e Pecadores é o meu filme favorito da categoria, e a minha torcida também para levar o Oscar de melhor filme. Mas não sou eu que voto, não sou eu que decido, e eu acho que para apostar, eu vou apostar no favorito. E o favorito da categoria de direção é o Paul Thomas Anderson, é o ano dele. E o favorito na categoria de filme é o filme do Paul Thomas Anderson. Uma batalha após a outra. Eu acho Pecadores muito mais filme que Uma Batalha Após a Outra. Assim, tipo, muito mais filme do que Uma Batalha Após a Outra. Eu acho que seria uma vitória muito mais épica. Pô, um filme de terror ganhando melhor filme, melhor direção. Imagina isso, como seria lindo. Mas vamos ainda colocar que por mais que ele não seja o terror, né, ele tem, como eu falei, ele tem todo um lance histórico, todo um texto, todo um subtexto que ajuda ele a ter reconhecimento, ele ainda é terror, o que dificulta ele ter esse reconhecimento. E Uma Batalha Após a Outra, ele é um filme que ele vem confirmando força e ficando mais forte e aumentando ali nas conversas, né, ficando cada vez mais presente nas conversas. Desde outubro, ele não é um filme que sumiu. Ele não é um filme que ele começou a ser falado em outubro, e aí em novembro ele foi baixando, e em dezembro ele sumiu. Como foi, por exemplo, a Rose Byrne, né, que eu comentei na categoria de atriz. Então, ele é um filme que ele vem sendo falado, setembro ele foi falado, outubro ele foi mais falado, novembro ele foi mais falado, dezembro ele foi mais falado, janeiro ele começou a ganhar prêmio, sabe assim? Ele é um filme que, pô, toda vez que eu olho, toda vez que eu comento, eu falo, pô, esse é o ano do Paul Thomas Anderson. É um baita diretor. Reconhecimento que também é merecido, porque é muito bom. Mas eu ainda premiaria o Ryan Coogler. Esse ano, eu não premiaria o Paul Thomas Anderson, talvez em outros anos. Esse ano não. Mas, como eu falei, estamos falando de apostas e não de preferências. Minha preferência vai para o Pecadores nas duas categorias. A minha aposta vai para Uma Batalha Após a Outra nas duas categorias. Melhor diretor, eu aposto no Paul Thomas Anderson. E em melhor filme, eu aposto em Uma Batalha Após a Outra. Mas é isso. Temos aí 24 categorias do Oscar 2026, todas as minhas apostas finais aqui nesse vídeo, os meus favoritos, e também as minhas apostas, como vocês viram, algumas coisas eu divergi, né? Ah, eu acho que vai ganhar esse, mas eu não queria, eu queria que fosse o outro. E outras eu falei, pô, não, então eu tô votando junto com os votantes, tô votando junto, votando como eu acho que eles vão votar, porque realmente são os filmes que me agradaram mais. Aproveitando justamente essa deixa final onde eu falei de Pecadores e Uma Batalha Após a Outra, eu vou deixar linkado os vídeos onde eu falei desses filmes especificamente. Aproveita para assistir esses vídeos se você curtiu esse aqui de apostas. E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.